lá em Brasília. Aliás, movimentações bem sorrateiras lá em Brasília, né? A gente vai trazer aqui um pouco dos detalhes do que a Câmara aprovou no fim da noite de ontem. Bastou o governo vencer uma queda de braço, né, gente? Naquela história do decreto do IOF, que se desdobrou em tarifaço dos 50% do Donald Trump, vetou o aumento do número de deputados. A resposta veio quase que instantaneamente. Lá no Congresso Nacional, a Câmara aprovou esse projeto autorizando o uso de recursos do pré-sal para subsidiar em até 30 bilhões de reais o agronegócio, que tem pouquinhas maneiras de ganhar dinheiro. A gente está achando que o dinheiro do pré-sal iria para a educação no Brasil, onde está parando? Na turma da motosserra, né? Aliás, não só a educação, esse dinheiro, né, esse fundo social era usado antes também para a saúde, para a habitação, né? Esse projeto inicial focava até em pequenos produtores, na verdade. Só que aí eles deram um jeito de alterar para beneficiar os grandes, que já têm poucos recursos. Pelo amor de Deus. E é essa gente que fica por aí fazendo propaganda da livre iniciativa, do capitalismo e tal, está precisando de dinheiro público. Pois é. E da forma que foi, uma emboscada, uma votação na madrugada. Então, teve essa aprovação do PL da devastação, lei que amplia a dispensa de licenciamento ambiental, prevê a autodeclaração de impacto por parte dos empreendedores. Isso é absurdo, né? E enfraquece também a atuação dos órgãos de fiscalização como o IBAMA. Então a empresa fala, não, gente, tá tudo certo aqui, viu? Eu tô comprometida com o meio ambiente, ninguém vai lá, ninguém fiscaliza e fica por isso mesmo. O maior retrocesso ambiental, Gabi, dos últimos 40 anos, uma legislação que está sendo desmontada já há algum tempo, não é a primeira vez que a gente teve sucessivas reformas do Código Florestal Brasileiro. Aliás, o próprio Código Florestal Brasileiro de 2008 já concedeu uma mega anistia aos desmatadores que tinham aí obrigação de comprovar reserva legal, que tinham obrigação de comprovar respeito a áreas de preservação permanente, foram anistiados em 2008 e agora ganhando esse super presente que é a possibilidade de, na prática, estarem completamente isentos de largada nos seus empreendimentos de qualquer tipo de fiscalização. Um retrocesso sem precedentes. E isso contando também com os últimos, vamos dizer assim, atos de machismo descarado contra a ministra do Meio Ambiente também, a Marina Silva, que foram protagonizados por esses mesmos parlamentares que aprovaram agora essa devassa. A mesma turma, e a mesma turma que vem lá do Ricardo Salles, que é o homem da boiada, ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, né? Exato, que tem um processo que está no Supremo, de ajuda a desmatadores, de contrabando de madeiras na Amazônia. Esse andou um pouquinho, andou na Polícia Federal, mas como ele é deputado, está parado lá no Supremo. E, além disso, atos de absoluta truculência do presidente da Câmara e de parlamentares da oposição contra deputados do PSOL, deputadas do PSOL, deputadas do PT, né? Em particular a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, hostilizada, vítima de racismo, né? Então, o que aconteceu ontem está inscrito num contexto mais amplo, né? Que é, como mencionou a Gabi aqui, uma tentativa de resposta do Congresso Nacional, depois de algumas derrotas, erros de cálculo, movimentações atrapalhadas do Hugo Mota, que parece que está aprendendo a ser presidente da Câmara, mas não tem a malandragem dos seus chefes, né? Daqueles que o precederam, vai dando cabeçadas, vai aprovando coisas sem combinar, vai perdeu no Supremo Tribunal Federal a batalha do OF, teve que fazer um gesto agora ao lado do Alckmin e do Davi Alcolumbre, dizendo que estava ao lado do governo no caso dos tarifaços do Trump, ou seja, e tomou uma baita retranca da opinião pública com o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Então, o Congresso acumula desgaste e a resposta veio na forma de mamata para os grandes produtores rurais, que vão acessar mais 30 bilhões de reais agora do Fundo Social do Pré-sal, e na forma de desmonte da legislação ambiental. Mas tem mais coisa por aí, né? Tem mais coisa acontecendo também. Tem mais coisa acontecendo. Só para avisar quem nos acompanha, o Juliano citou os ataques racistas contra a Célia Chacriabá, mas para frente a gente vai trazer aqui em detalhes, a gente vai trazer o vídeo desse momento e quem foram os deputados que atacaram a Célia Chacriabá. A gente, e também você fala sobre essa revida, vamos dizer assim, do Centrão, né? Porque são majoritariamente deputados do Centrão, depois a gente vai
também mostrar como a base do governo é praticamente inexistente. A gente já tinha feito essa conta lá atrás com o IOF, Exato. mas agora também, mais uma vez, a gente se dá conta de que parlamentares que fazem parte de partidos que fazem parte do governo federal estiveram lá apoiando projetos como esse, que promovem um desmonte do meio ambiente. Então, realmente fica muito claro que esses parlamentares realmente não estão de nenhuma forma alinhados, mesmo depois de toda essa reviravolta do governo, escolheram de que lado estão mais uma vez, né? E assim, Gabi, como a votação do IOF foi, de alguma forma, também uma vingança do Congresso Nacional, a liberação das emendas que o governo não estava fazendo, o governo tinha liberado até o final do mês de junho apenas 12,5% das emendas parlamentares do sistema extra das emendas impositivas, que o governo é obrigado a executar, mas estava liberando os recursos para execução de forma mais lenta para poder gerar um elemento de negociação com o Congresso Nacional, já que essas emendas, em geral, estão fora de qualquer esquema de planejamento do governo, né? São feitas para atender ali a base de interesse de cada parlamentar. Assim como naquele momento o Centrão aprovou um decreto numa madrugada na semana dos feriados de festas juninas, com a Câmara vazia, votação virtual, quer dizer, no apagar das luzes, decretando a revogação de um ato do Executivo que foi a mudança das tarifas dos percentuais do IOF, agora também está se vingando das derrotas que sofreu, mas também, né, Chico Sá, se vingando de uma operação da Polícia Federal que essa semana atingiu gente ligada ao Centrão. Atingiu o coraçãozão ali, onde pulsa o Centrão, né? Começa numa região, na Bahia, assim, os casos mais, digamos, mais escandalosos, ligados a prefeituras do interior da Bahia, comandadas pelo União Brasil e pelo Elmar Nascimento, que quase vira presidente da Câmara. Não virou ali porque houve uma manobra de última hora, mas seria o presidente da Câmara. Eu posso trazer aqui, aliás, a gente estava falando do presidente da Câmara agora, Chico Sá, quais são os interesses? A gente está falando aqui do Congresso, do Centrão principalmente, né? Porque são parlamentares do Centrão que votaram contra os interesses, no fim das contas, contra os interesses do povo, do brasileiro, né? Da sociedade. Não é só uma que a gente lê assim... A manchete é assim, né? A manchete é assim. Governo federal sofre derrota. Sofre derrota, Lula sofre derrota. Quem está sofrendo derrota somos nós. Se é uma PL da devastação... Quem sofre derrota é a Amazônia, né? É o Brasil, é o país inteiro. Mas é aquela sede de atribuir a derrota só ao governo Lula e sai esse tipo de manchete totalmente ridícula. Né? Então, e além disso, o Hugo Mota também gosta de